Bem-vindos ao Lemecast, o podcast de negócios que conecta gerações com a pitada de RI e ousadia. O convidado de hoje dispensa apresentações, e dispensa mesmo porque ele não gosta muito, ele é bastante straight to the point. Mas o cara tem uma bagagem muito bacana. Tive o privilégio de tê-lo como professor no curso de RI. Tem mais de 20 anos dedicados à sala de aula como professor no Departamento de Relações Internacionais. A nível de PhD, literalmente. PhD já? PhD, literalmente. Contribuiu em inúmeros processos de M&A, liderou a expansão de empresas no Brasil e para fora como advogado, função que até hoje ele exerce como sócio na Manute Advogados. É um admirador e facilitador de expansão e investimento em startups, como chairman da Latin America Investors Club e chairman da Brazilian Chamber of Commerce UK. E desde 2016 deu um shift total, ou não, é isso que a gente vai entender. E está hoje na posição de CEO da Salary Fits, uma fintech. Senhoras e senhores, Delber Lage. Prazer, Jordão. Prazer, pessoal. É uma satisfação estar aqui trocando essa ideia com vocês. Boa. Eu esqueci da parte do goleiro de futsal do Conceição Cup. O maior campeonato de futsal de todos os cursos de RI do mundo. Eu achei que você ia falar o maior campeonato de futsal dos cursos de RI da PUC Minas. Então... É tipo isso. 1-1. Boa aquela época, né? Pô, já ganhei muito ali. Você foi campeão de Conceição? Algumas vezes, né, cara? Aí, ó. De campeão para campeão, então. Tem que respeitar. Boa. Delber, obrigado, cara. Legal demais. Prazer é meu, agradeço pelo convite e é um prazer sempre aí trocar essa ideia, particularmente com o mundo de RI, que é tão importante para mim e que eu gosto tanto. Boa, muito bacana. Teve um papo que você teve com a Leme Comunidade, inclusive, há um tempo atrás. Me lembro bem. E cara, marcou muito a galera, assim. E eu peguei algumas aspas aqui sua para mostrar um pouco do quanto foi porrado o negócio, tá? A prioridade é identificar a prioridade. É necessário ser crítico na adequação de tempo. Essa é uma delas. A outra, ser estrategista demais é um perigo. É importante, mas se não tiver tática, de nada adianta. Não adianta querer ter, com 5 minutos de formado em RI, o que se tem em 10 anos de formado. E a última aqui, decidir não é escolher o que você vai fazer, mas é sobre o que você não vai fazer. Isso aqui, resumindo, mostra um perfil de alguém bastante focado em o que é prioridade e o que não é, né? É assim que você tem feito desde então, desde quando você era aluno de RI e hoje você faz na Salary Fits? Cara, assim, falar que eu faço, acho que todo mundo que você perguntar alguma coisa, ele vai responder, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Então é algo muito subjetivo. Raramente alguém está fazendo alguma coisa achando que está fazendo errado, né? Mas são lições que eu fui aprendendo de conselhos, foram lições que eu fui aprendendo a partir de erros, de falhas. E uma coisa é fato. Se você acha que tem um foco, mas se você tem direcionado sua atenção para outras coisas, e particularmente essa questão da decisão eu acho muito emblemática, né? Vamos supor que você quer alcançar um objetivo e você vislumbra 2 caminhos para fazê-lo. Uhum. Né? Um caminho super cheio de obstáculos, e tem um morro, e é complexo, e é cheio de pedra, e tem 10 quilômetros para você chegar no seu objetivo. E o outro caminho é uma grama lisa, pura, planície, mas são 20 quilômetros. E aí, se você andar 8 quilômetros, né, no caminho mais curto, porque você acha que é mais curto, vai ser melhor e você vai conseguir vencer. E faltando 2, você vê que the hill is too steep, né, que o morro é muito íngreme. E você fala, putz, cara, se eu tivesse no outro, eu tava tranquilo, podia estar pedalando, podia estar calmo. Agora eu vou voltar... Meu velho, são 8 que você subiu, mais 8 para descer, mais os 20 que você tem que vencer. Uhum. Ou seja, é muito ruim quando a gente tomou uma decisão e a gente acha que a gente fracassou no no man's land. Quando você está no meio de um caminho difícil, sempre vai ter um momento daquele caminho que você vai estar longe demais do início e distante o suficiente do fim para você achar que você não vai fazer. Perfeito. Daquela deprê. E se você aborta nessa hora, cara... Já era. Foi você que abortou. Uhum.
todo mundo tem que conviver com a possibilidade de falhar. Eu não estou dizendo que todo mundo que persistir até o final vai sempre dar certo. Mas uma vez que você não executa aquilo que você se propôs, você não pode dizer que aquela execução não ia dar certo. Você acha que a gente se boicota muito nesse processo? Eu acho que a gente... Eu não vou dizer boicotar, porque quando você se boicota, você às vezes abre mão de alguma maneira, ainda que inconscientemente, de alguma coisa. Eu acho que às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo uma avaliação equivocada da alternativa que a gente tem. A gente não está ponderando todos os pós e contras. Então, assim, não tem como você seguir em 2 caminhos ao mesmo tempo. Para você abortar um caminho e chegar pelo outro caminho, você que vai ter que percorrer tudo que você fez, avaliar se o timing ainda é certo, se aquele caminho ainda vai estar lá, se ele não ficou difícil depois. E a gente não faz. A gente fica presumindo o seguinte: eu tenho um projeto de 5 anos, 2 alternativas em 5 anos. E aí no 3º ano, você se compara com como você estaria no 3º ano da outra alternativa. Mas essa realidade não existe, cara. Tá, já foi. Você existe a realidade que tem hoje, que você gastou 3 anos numa alternativa e para voltar na outra, você vai voltar na estaca zero num momento diferente. Então, essa questão do foco aí, para não tentar perder a sua pergunta, eu acho que às vezes a gente erra muito por avaliar mal as nossas alternativas. A alternativa que você tem no dia 0 de um projeto é uma, e a alternativa, ou seja, a que não é a que você está fazendo no dia 10 de um projeto, é completamente diferente. Perfeito. E a gente tem que remapear isso e reentender o que está acontecendo. Eu acho que eu já me vi em vários momentos em salas de reunião de pessoas retomando o passado, e de decisão de empresa mesmo. Mas se fosse assim, se a gente tivesse feito dessa forma, cara, isso dá uma vontade de levantar da mesa e enfim, um cacete, né? Decidimos, agora vamos. Exato. Existe um modelo hoje nas empresas também que isso que você acabou de falar é levado para a cultura delas e impacta negativamente para os resultados? Eu acho assim que, de novo, é muito difícil falar de culturas que você não viveu, né? Então, mas uma coisa é certa, se você não tem clareza na estratégia, na execução do plano, você vai tender a tergiversar, a explorar a alternativa, e aí vira profecia autorrealizável. Se para fazer alguma coisa você precisa de muito foco, e se no meio do caminho você está explorando 2 ou 3 alternativas, tentando manter 2 ou 3 alternativas, você não vai conseguir entregar aquilo, via de regra, que você pensou inicialmente. Então, ter um plano é importante, saber o que você precisa fazer é importante, mas não significa também que você precisa percorrer as 100 milhas ou não, ou morrer no meio do caminho para saber que você não ia conseguir acabar 100 milhas. Tem uma hora que você percebe que o mundo mudou, que as condições perante as quais você tomou a decisão já não existem mais, e que às vezes é hora de mudar de rota, né? É sempre importante você ter uma estratégia principal, mas existem os eventos emergentes, supervenientes, como você quiser chamar, que às vezes criam alternativas melhores para você. E aí é hora de você abrir mão da alternativa inicial e abraçar a alternativa que aparece, né? É circunstancial. Se eu fizesse plano de 5 anos da minha carreira e falasse assim, olha, eu vou desenhar hoje onde eu vou estar daqui a 5 anos, eu me formei em 2005, né? Eu teria falhado miseravelmente a cada ciclo de 5 anos. Eu errei todas as vezes no começo dos 5 anos, onde eu ia estar nos próximos 5. Então, eu não entenda mal o que eu tô falando para dizer, cara, você falou que você vai fazer uma coisa, você tem que... Depende. Mas a questão você tem que ter foco no que você está fazendo, você tem que ter clareza da sua escolha, você tem que ter clareza do que ela não significa, tem que reavaliar sempre as alternativas e aí tomar a sua decisão, né? Hoje a Salary Fits, e ela está em alguns mercados internacionais. Imagino que foi também um exercício de conseguir projetar bem para onde estar e como. Pegando essa fala sua, como é que se aplica essa praticidade nas ações que você executa à frente de um negócio? Assim, acho que a internacionalização para a gente, ela começou primeiro por demanda, e é uma forma de começar uma internacionalização, né? A Salary Fits, antes de ter essa marca, esse nome, né? Ela tem origem numa empresa já muito consolidada, líder do segmento no mercado brasileiro, que se chama Zetra. E ela é uma empresa que, enfim, uma fintech que faz o meio de campo entre banco e folha de pagamento para oferta de produtos e serviços consignados, particularmente o crédito consignado. E ela é a maior processadora de transações de crédito consignado do Brasil. E veio uma delegação mexicana para estudar o mercado brasileiro. E entender por que o consignado no Brasil funciona muito melhor que o consignado no México, apesar da legislação mexicana ter sido inspirada na legislação brasileira. Então essa delegação mexicana foi conversar com o banco e para entender por que aqui funciona tão melhor. Dentre várias razões,
Uma delas é que o banco falou, você precisa de uma empresa de tecnologia para fazer isso aqui que existe no Brasil. E à época apresentou a Zetra pro Renato, que era o fundador, a Zetra para essa delegação, né? E o Renato, que era o fundador da empresa, para essa delegação. E naquele momento eles falaram, cara, queremos levar vocês para o México. Nesse momento eu não tinha envolvimento com o projeto. E o Moisés, que até hoje é o diretor jurídico da empresa, tinha sido também meu aluno, um amigo. E ele me apresentou para o Renato e falou, olha, se a gente vai fazer essa transação no México, chama o Delber tem experiência para fazer isso. E assim começou a gente pode falar disso depois, né? A minha relação com o Renato, com o Moisés, com a Zetra, depois com o que virou a Salary Fits. E a nossa internacionalização começa por demanda. Daí, naquele momento, os fundadores da Zetra, o Renato e a Rose, né? Tinham uma visão de que tinha um produto eminentemente tupiniquim, porque não deveria ter crédito consignado fora do Brasil, descobriram que tinha no México. E aí fomos olhar onde mais tinha, descobrimos que tinha na Itália desde 1950, que é um país que a gente está agora e tem mudado a perspectiva de como isso é ofertado. E começamos a olhar como a gente poderia expandir a partir daí, né? E aí fizemos um plano de internacionalização, decidimos pela Europa ao invés dos Estados Unidos naquele momento, aí fomos para o Reino Unido, Portugal. Ou seja, reforçou a identidade da própria marca ao olhar para o internacional. E eu acho que essa é a grande lição. Mais do que a identidade da marca, a gente percebeu algumas coisas. Que a gente descrevia, e esse é um erro muito comum em vários empreendedores com os quais eu já me relacionei. Várias empresas, né? Você falando de marca, a gente tende a fazer o nosso pitch, né? A fazer a justificativa do nosso negócio escrevendo o que é a nossa empresa. Só que quando eu descrevo o que eu faço, não necessariamente eu capturo o valor que eu gero. Então, para tentar dar um exemplo idiota, você fala que um automóvel, né, um dispositivo sobre rodas motorizado com motor, antes era combustão, agora nem mais, né, que leva alguém ou alguma coisa do ponto A ao ponto B, você capturou a definição de Fiat Uno, de Jeep Compass ou de Ferrari. Perfeito. Você não capturou o valor que ele gera para ninguém nessa questão. E como eu estava falando, é um erro, não um erro, mas é uma característica muito comum dos pitches que a gente encontra. E a gente fazia isso enquanto empresa. A gente se descrevia como uma plataforma de tecnologia para gestão de crédito consignado. Pode falar. E aí, nesse sentido, se eu me descrevo assim, tem algumas implicações. A primeira é que eu só posso vender uma plataforma de gestão de crédito consignado onde existe crédito consignado. Senão eu não posso vender. Então o mercado que não tinha crédito consignado estava fora. Seu mercado tem que ter a demanda, perfeito. Porque senão eu vou vender capinha de celular no mercado que não tem celular. Só que quando a gente foi avaliar o que a gente fazia, o que a gente faz não é isso. E a gente mudou o branding, mudou a abordagem de uma maneira significativa. Porque a gente usa a tecnologia para criar um canal privilegiado entre a instituição financeira, hoje é muito mais do que a instituição financeira, também posso falar depois, o empregador e o colaborador, para que a gente resolva alguma das dores da instituição financeira, tanto em relação a saber a capacidade do consumidor de pagar, e se ele está empregado e tem um emprego estável, ele tem a habilidade de pagar. Além disso, a gente resolve a questão do risco, porque o risco não está ligado só à capacidade de pagar, mas ele está ligado à vontade de pagar. Então, se ele tem um emprego estável, tem um salário, e se você vai deduzir do salário, você resolve você elimina o componente willingness to pay. Ele vai pagar enquanto ele estiver empregado. Perfeito. Isso diminui o risco. E por fim, o outro componente de um produto financeiro é a estabilidade. Se você conhece a empresa, conhece o ciclo de folha, você pode projetar melhor a estabilidade dele, você resolve uma outra dor. Então você reduz o custo de transação, porque você automatiza o processo. Você reduz o custo do risco. Só que mais do que isso. Se a gente vai fazer o pitch para a empresa disso como um benefício para o colaborador, a empresa vai divulgar para o colaborador. O colaborador vai saber da proposta, ele vai tender a comprar naquele canal que é um canal privilegiado para ele. Você reduz o custo de aquisição. Então o que a gente fazia enquanto empresa era criar um canal privilegiado que reduzia demais os custos de uma instituição financeira na oferta de um produto para o colaborador, de forma que ela possa ofertar um produto para um colaborador para o qual ela não ofertaria, porque é muito caro para ela adquirir esse cliente. Ou se ofertaria, ela ia botar um overprice de risco que ele não devia ter. Então, o que a gente estava fazendo era um processo de inclusão financeira. E oferecendo um produto financeiro sustentável. E aí, quando você para e olha para o mercado europeu e você vê a estatística de que 49% das famílias na Europa são subservidas, são underbanked, como eles chamam, pelo sistema financeiro, ou seja, tem uma conta bancária, mas não tem produto financeiro de qualidade, eu estou dizendo que eu tenho um mercado endereçável no Reino Unido de 49% das famílias. E eu tenho um negócio para fazer lá.
Então, acho que eu me estendi um pouco na resposta, mas a internacionalização ensinou pra gente o que o nosso produto fazia de valor. E mais do que isso, te ajudou a reposicionar a sua marca e a forma como você vende o seu serviço. Porque se bobear, vocês faziam algo muito parecido no passado, mas... Sempre fizemos a mesma coisa. Então, e isso é uma coisa fantástica. Enfim, eu adoro falar de vendas, processo de tomada de decisão e tudo mais. Mas, cara, às vezes a mudança de chave tá nessas pequenas coisas, né? Você acha que a gente torna os problemas dos negócios mais complexos do que eles são, na verdade? Eu acho que às vezes a gente pode reagir mal a problemas por compreendê-los mal, né? E aí não é que a gente torna, é que simplesmente a gente não percebeu as variáveis, a gente não percebeu as características ou a gente não sabia lidar com elas, né? Então, às vezes é uma questão de perspectiva. Às vezes você está muito imerso numa situação para entender o que está em volta dela e você está olhando tão fixamente para aquele ponto que você não viu que o mundo ao seu redor está mudando. Às vezes é uma situação pela qual você não passou, você não tem experiência, e você vai ter que errar para aprender. Então, essa tentativa de se colocar no lugar do outro, de olhar em perspectiva, de ter um ambiente de trabalho diverso. Diversidade significa muito multiplicidade de perspectiva. Background cultural, de background étnico, de background de problemas que a pessoa passou na vida. Etário, demais. Demais. E o cara fala isso olhando pra mim com cara de velho. Né? I'll take that one. Não, é self-promotion. Mas com certeza existe uma unicidade na diversidade que os ambientes de trabalho podem se beneficiar muito por essa diferente perspectiva. Então, para voltar na sua pergunta, a gente complica? Ninguém quer complicar nada, cara. As pessoas às vezes abordam mal, entendem mal, não têm as ferramentas corretas. As métricas, enfim, o entendimento ou a perspectiva. Né? Então, porque quando a gente fala assim, eu devolvo a bola para você, mas a gente tem mania de se boicotar, a gente tem mania de complicar mais do que facilitar. Parece que se eu parar e eu sozinho for tentar resolver aquilo, eu tenho condição de resolver, ou que eu tô intencionalmente... Não é, cara. Ninguém erra porque quer, ninguém erra achando que tá errando, via de regra. E não necessariamente a resposta tá só na gente. Tem que dar uma perspectiva, tem que olhar para o ambiente, tem que olhar o que tem à nossa volta, tem que fazer benchmark, tem que olhar para o outro, porque senão a gente fica com uma visão muito narrow-minded e para mim o buraco é num lugar um pouquinho diferente que isso. Quando você fala de olhar para o outro, as pessoas me perguntam, o que relações internacionais te trouxe em termos de formação? Eu resumo justamente nisso. O olhar para o outro, você conseguir entender o ambiente que você tá, fazer uma leitura dele, entender o que a outra ponta também quer. A gente tá falando de vendas e o ajuste e tal, e talvez a gente entre num fluxo, numa rotina tão constante ali de resultados. Eu falava isso com outro convidado aqui no Lemcast. Resultados trimestrais, precisa olhar, às vezes é até menor, né, os ciclos, mas essa capacidade de você conseguir dar um passo para trás, entender quais são os atores, os interesses e a partir disso tomar uma solução. Acho que o curso de Relações Internacionais, talvez esse é o maior aprendizado que eu tenha tido, né, ao longo do curso. Sem dúvida nenhuma, te dá ferramental para entender processos de tomada de decisão individual e coletivo, né? Seja de indivíduos, seja de estados, vale também para empresas. Te dá ferramentas de análise de dinâmicas de interações sociais, seja uma perspectiva racionalista, racional, seja numa perspectiva mais construtivista, identitária, seja numa perspectiva mais realista, como no jargão de RI a gente costuma dizer. Todas elas te dão habilidades de ler situações, de identificar a probabilidade de reação à ação que você coloca e te dá uma perspectiva de entender a diferença de agência e estrutura, ator e contexto, né? Aquele bom e velho dilema de... Como é que é o nome daquele biscoito? Tostines? Tostines. Da década de 80. Nenhum de vocês vai lembrar aí, você falando de gerações, né? Mas tinha um biscoito que vendia muito na década de 80, lá para 90. Acho que era Tostines o nome dele. Que era assim... É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Né? E tem um dilema que a gente falava em RI, que é o indivíduo que influencia o ambiente que ele está, ou o ambiente que
que determina o que o indivíduo vai ser. Perfeito. Né? E em RI a gente aprende a abordar isso de diferentes formas, entender o impacto que um pode ter no outro, saber que essa conta não fecha tanto. E isso confere para o profissional de relações internacionais uma capacidade analítica, ou dá a ele uma ferramenta analítica muito importante para ele aplicar em diferentes situações no dia a dia dele, seja como vendedor, seja trabalhando no suporte, seja como inovação, seja com internacionalização, principalmente. Esse profissional ele tem um ferramental muito interessante à disposição para fazer esse tipo de análise. E você citou atores, né? Atores internacionais, como a gente fala no curso, seja estatal, supraestatal, dentro de estado. Isso é algo que eu sempre tento levar também no dia a dia e queria ouvir um pouco da sua percepção da capacidade que a gente consegue enxergar e aplicar a conexão desses atores para negócios. E aí, assim, terceiro setor, você tem órgãos de fomento, você tem iniciativas do Estado, você tem órgãos internacionais que estão determinando alguma pauta que pode ter impacto no resultado do seu negócio. A impressão que eu tenho, e eu queria ver se é a mesma da sua, é que as organizações pouco dão atenção para essa pauta ou subestimam o poder dessa conexão entre atores, sejam eles dentro de estados, sejam nacionais ou supraestatais ou internacionais. Você sente mais ou menos isso também, Delber? Eu não diria as organizações em geral, até porque se você pegar as grandes organizações, elas estão muito atentas ao aspecto regulatório, as oportunidades ou dificuldades que o aspecto regulatório pode trazer para elas têm, no bom sentido, aí, divisões dedicadas a lobby. Claro que elas podem interpretar melhor ou pior as tendências, elas podem interpretar melhor ou pior os impactos que a regulação internacional pode trazer para elas, mas organizações internacionais ou transnacionais, como você quiser chamar, né, particularmente privadas, às vezes estão muito antenadas para isso. Mas quando você pega o grosso das empresas que compõem um país, a maioria é pequena e média empresa. E talvez essas não estejam tão antenadas, mas aqui vai uma provocação no bom sentido pro profissional de RI. O profissional de RI, enquanto ele está na cadeira de relações internacionais, ele pensa muito a relação entre estados como se fosse um mundo extraterrestre que não impactasse a vida dele na hora que ele saísse da sala de aula. Né? E eu posso dar um exemplo muito pé no chão, como é que a recíproca também é verdadeira. Se eu fosse... tem um tempo que eu estou de licença lá da PUC, mas pretendo voltar em breve. Mas se eu estivesse na sala de aula hoje e a gente fosse falar de um regime regional, por exemplo, que é o regime de proteção de dados da União Europeia, o GDPR, né? O General Data Protection Regulation, que inspirou a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Perfeito. Um analista de relações internacionais, um aluno de relações internacionais, muito possivelmente que fosse analisar essa questão num trabalho de conclusão de curso ou num trabalho para uma matéria de teoria de relações internacionais, teoria de integração regional, o que quer que seja, ele possivelmente iria olhar isso para o ângulo de como é que os estados, né, dentro da União Europeia tomaram a decisão de adotar essa regulamentação, qual que é o impacto disso sobre a legislação nacional, qual que é o interesse do país A, o país B ou o país C. Mas eu, pelo menos enquanto eu estava em sala de aula, eu raramente via uma discussão de como esse tipo de padrão adotado com proteção de dados num ambiente tão relevante como esse de tecnologia, ele acaba gerando parâmetros que passam a ser adotados internacionalmente. E o quanto que a uniformização dessa legislação abre oportunidade de negócio. Uma empresa... E permite antecipação de decisão também. Sim, mas uma empresa do Brasil hoje que consegue ter um programa de compliance com a LGPD, ela pode ser tranquilamente um fornecedor de tecnologia ou do que quer que seja para qualquer empresa que está na Europa. E uma empresa que está na Europa adequada ao GDPR e que tem uma tecnologia replicável, ela é um competidor mais qualificado que a empresa brasileira que não está adequada à LGPD. Então, os impactos para o dia a dia das pessoas, para o dia a dia dos indivíduos, são muito maiores do que às vezes um profissional de RI ou um estudante de RI está olhando e falando, como é que se formou esse regime, como é que ele se aplica, quem que pode pedir o enforcement dele, qual que é a teoria que explica a formação do regime, mas a implicação prática é muito maior e às vezes falta a gente parar e olhar um pouco da implicação e menos da formação ou da aplicação da teoria. Então, para voltar na sua pergunta, acho que esse exercício vale tanto para o negócio, de entender como que a dinâmica da alteração de um regime internacional, de uma legislação internacional pode impactar o negócio dele, mas igualmente do profissional de relações internacionais, particularmente quando ele está no banco de faculdade ou saindo da faculdade, de entender como que aquele movimento
impacta a economia, impacta a vida das pessoas. Perfeito. E como é que aquilo ele pode levar lições práticas, né? A discussão de direito internacional, de relações internacionais, não é uma discussão que acontece no vácuo pós-estratosfera, né? Então, exato, tem impacto pra gente. E não vai ter uma vaga de RI ali te esperando, né? Quando a gente fala de contratação e, enfim, oportunidades de mercado, acredito muito que a gente também se encontra com o tempo, né? O que você falou, de 5 em 5 anos as minhas projeções todas deram errado. Não acho que a gente precisa colocar uma barra lá em cima também de que você vai trabalhar necessariamente com RI, mas você vai usar dos conceitos ali adquiridos para você conseguir impactar no resultado de uma organização, por exemplo. O que vem a fala de talentos, contratação. Queria ouvir um pouco sobre esse assunto contigo. Você está à frente de uma organização, você tem uma expectativa de resultado financeiro no final do ano, ou novos mercados, você precisa ter pessoas que estão ali para resolver problemas vinculados a essa estratégia, né? E imagino que as contratações vão muito além de um analista internacional ou alguém com algum tipo de título, né? Como é que você olha talentos? Pois é, cara, vamos começar com o pé no chão. O alicate não corta a árvore. Ou seja, quando você tem uma vaga, existe ali uma tarefa específica a ser feita. E naquele momento você tem que entender que tipo de ferramenta, habilidade, skill, qualquer palavra que você quiser usar em português e inglês, vai te ajudar a resolver aquele problema que aquela tarefa precisa ser abordada. Tem várias que você precisa de requisitos técnicos específicos, né? Não necessariamente de graduações específicas, né? Então, no mundo de tecnologia, você vai contratar um desenvolvedor, precisa saber a linguagem, precisa saber programar. Né? Você vai contratar uma pessoa para ser um DevOps, seu time de infraestrutura, ele precisa entender da arquitetura, etc., saber mexer com diferentes servidores em nuvem, etc. e tal. E certamente, se você é um profissional de relações internacionais que não estudou programação, que não estudou, né, para ser um profissional de DevOps, essa vaga não é para você. Ponto final. Assim como um advogado não pode operar a córnea de ninguém, sem a devida qualificação como oftalmologista. Claro. Né? Então, o medo de não se colocar no trabalho, o medo de não achar uma vaga pronta para você, não é um privilégio do profissional de relações internacionais. Né? Quando você faz um curso de relações internacionais, além de, claro, fazer uma opção de uma carreira que pode tender mais para o internacional, você tem que entender qual que é o conjunto ali de ferramentas teóricas, de habilidades que você está desenvolvendo em você, que você está desenvolvendo as suas capacidades interpessoais e humanas, e onde você quer aplicá-las. Né? E aí, quando você pensa nisso, existem 1 milhão de profissões, né, que vão se abrir para você. Então, eu costumo, às vezes, quando alguém me pergunta sobre o futuro e a vaga de um profissional de relações internacionais, para dar alguns exemplos simples mesmo, eu falo assim, peraí, em que a pessoa precisa se formar para ser um vendedor? Ela não precisa ter uma formação para vender. Esse é o ponto. Então, você pode ser um profissional de relações internacionais se você gostar de vender. Aliás, o que é um vendedor? Você pode vender 1 milhão de coisas, em 1 milhão de lugares diferentes. E de formas diferentes também. Você vai falar, hoje os nomes estão na moda, né? Customer Success, mas suporte ao cliente, o que você quiser chamar, sucesso do cliente, como você preferir chamar. Qual que é a formação que essa pessoa tem que ter? Bom, depende. Né? Se você está falando de, sei lá, uma empresa que dá manutenção em plataforma de petróleo, talvez você tenha que ter, mas no dia a dia, numa empresa de tecnologia ou numa empresa do varejo, não. Então, o profissional de relações internacionais, ele não tem que ficar olhando uma vaga de relações internacionais. Ele tem que olhar primeiro, o que ele quer fazer. E a gente pode entrar depois um pouco na minha visão de como que você tem que pensar também em qual oferta de emprego você escolhe. Tá. Mas o que ele quer fazer? E que tipo de vaga que a pessoa com aquela habilidade tem um perfil. Cada vez mais, a ideia de que você tem que fazer um curso para você ter aquela profissão é uma ideia muito vinculada a uma lógica de ensino do passado em que a graduação te dava acesso a conhecimento. Não é mais o caso hoje. O conhecimento é mais compartilhado e, mais do que isso, a tecnologia tem feito com que tarefas que antes eram feitas por pessoas hiper especializadas hoje sejam feitas automaticamente, seja por inteligência artificial, por outros tipos de automação de software ou de hardware. Então, o que se busca hoje numa graduação não é o conhecimento em si, mas é a habilidade de apreender
a habilidade de processar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento na prática. E isso um curso de Relações Internacionais te dá aos montes. Tem alguém do seu time que não tem uma formação ou que se formou numa coisa lá atrás e você está falando de programador, né? Muita gente que acaba indo para tech faz isso, né? Não é um advogado que vira... Mas tem casos que você conhece, que estão no seu time, que você não necessariamente olha... Cara, tem um colaborador nosso, eu não vou citar o nome porque eu não perguntei para ele se eu podia falar. Claro. Não é de BH, mas ele era servente pedreiro, novo, com 16, 17 anos. E as obras de engenharia em que ele trabalhava tinham muita questão de cabeamento, infraestrutura de computação. Ele começou a aprender a fazer esses cabeamentos. Daí, ele, do cabeamento, ele passou a fazer infraestrutura de servidor e trabalhar mais com TI, na parte de infraestrutura. Foi aprendendo, estudou numa escola que não é de... com carimbo ali. É de universidade. Aprendeu a ser coder e ele é do nosso time de tecnologia hoje. Para citar né? Se você olhar minha formação não é de um cara tradicional, de um executivo de empresa, de coisa alguma. Eu sou advogado, formado em relações internacionais, então eu dou 1 milhão de outros exemplos, né? Que isso não é. Eu pego esse que é super emblemático de uma pessoa que batalhou, que correu atrás, que viu as oportunidades, né? E de novo, da relevância de você entender o que você quer fazer, o que você pode fazer, como ele batalhou demais. Mas talvez se ele fosse fazer um plano de 10 anos, como servente pedreiro, e nenhum demérito na profissão, né? Mas ele ia falar, talvez eu quero ser pedreiro, mestre de obras, na melhor das hipóteses, engenheiro. E ele foi para a área de software, porque a vida foi apresentando o caminho. Então, acho que é uma história que ilustra muito bem aí as alternativas que a gente tem e que muitas vezes, se a gente não perceber e não correr atrás, a gente nunca vai realizar, né? Boa. Legal. Falando um pouco acho que juntando negócios com essa visão de conjuntura e projeção dos negócios para frente, né? Assim, para os próximos anos. Essa capacidade da gente olhar o hoje, as tendências e o que tem grande possibilidade de acontecer. Eu participo de um fórum que fala sobre conselhos do futuro, né? Como vão ser os conselhos de administração do futuro, por exemplo. Que, por fim, se consolida na estratégia, a estratégia impacta na execução dos negócios, né? Você tem uma perspectiva de como você imagina que vai ser daqui 20, 30 anos os negócios, pensando em modelos de negócios, em gestão, em resultados, pensando nessa conjuntura internacional e também Brasil? Sei que é uma pergunta mega tiro pra cima, mas assim, divagando um pouco, né? Como diria um pessoal amigo meu, ele falava assim, fazer previsão é extremamente difícil, particularmente quando ela é sobre o futuro, porque aí o futuro desmente tudo que você falou. Então é um trabalho meio ingrato. Mas, brincadeiras à parte, cara, quando você começa a projetar a velocidade que o desenvolvimento tecnológico tem imprimido na nossa vida, no nosso dia. Quando você adiciona isso à longevidade que a gente está passando a ter pelos avanços da medicina e da maneira como a gente se cuida e etc. E com essa grande interrogação que é o impacto que a inteligência artificial vai ter na gente, muito difícil de você avaliar o que vai ser a nossa vida, onde que vai ser a nossa vida. A gente tem a menor ideia se a ideia do ciborgue, de alguém que vai ter um chip, que vai ter mais ou menos capacidade de processamento, vai ou não vai funcionar, se isso vai ou não vai ter um impacto na nossa vida. O que eu acho que eu posso dizer nesse sentido é que, até onde eu consigo ver, né, e há uma limitação muito grande nisso, o ser humano vai abrir mão da humanidade. Abrir mão da humanidade. Não vai abrir mão da humanidade. Não vai abrir mão da humanidade. Então vai ter algum componente de ser humano nisso, da nossa vida. As coisas têm um propósito, as coisas têm que minimamente garantir a nossa sobrevivência. A gente vai garantir algum tipo de coisa que nos dê prazer, seja como a gente vai encontrar esse prazer, que nos dê algum tipo de interação, que eu não sei se vai ser física, virtual, híbrida, o que quer que seja. Mas eu ainda acho muito difícil que a gente perca a humanidade dos propósitos dos negócios, a humanidade nossa, no nosso dia a dia, na nossa interação, no que a gente faz no dia a dia. Pelo menos não voluntariamente acho que a gente vai fazer isso, não. Boa. A gente fala muito no curso mesmo, né? Das fronteiras e
o que é um conceito de fronteira hoje em dia, né? Ou as instituições que são cada vez mais diluídas, talvez, de modo geral, né, na sociedade. Talvez possa ter uma relação junto com a inteligência artificial que você comentou, né? Sim, assim, hoje a fronteira, né, você controlar... antes a fronteira controlava a passagem de pessoas e, consequentemente, a possibilidade de interação entre as pessoas. O que sobrava ali era carta, código Morse, sinal de fumaça, eventualmente um telefonema. Hoje, cara, você consegue interagir à distância uma vida inteira, né? Fazer negócios à distância uma vida inteira, de maneiras que são mais ou menos difíceis de você traquear. Então, obviamente que a gente vai redefinir o conceito e a funcionalidade do Estado. E mais do que isso, o Estado tem muito a percepção também de, para quem que aquela comunidade está contribuindo parte da sua geração de renda, com qual propósito e para quem aquele Estado, aquela entidade tem o dever de retornar aquela geração de renda que foi compartilhada com ele em forma de serviço público. Isso tudo vai mudar. A forma de gerar renda, a forma de coletar renda, a forma de compartilhar a renda, a noção de espaço público. Então, nesse contexto, eu tenho uma percepção de que a gente vai mudar muito ainda as estruturas de Estado, as estruturas de controle pelo Estado, as estruturas de coleta e pagamento de tributo e os deveres de alocação de recurso público. O espaço do público vai mudar, o espaço do privado vai mudar bastante, a capacidade de controle do poder público vai mudar bastante. E não me faça a pergunta do que eu acho que vai ser, porque aí eu vou ter que inventar uma resposta para te levar para outro lugar. Uma coisa que já mudou é padrão de consumo. E quando a gente olha... se eu não me engano, a geração Z, hoje no mundo, representa 31% da população mundial. E aí, falando um pouco de diversidade etária e a relação das empresas com essas novas gerações, tanto em padrão de consumo e oferta de valor, como aquele que pode se tornar o seu possível colaborador ou não. Ele é um streamer, tá tudo certo. As empresas tão adaptadas, tão prontas, elas conseguem enxergar que as soluções delas vão muito em breve ser impactadas, se é que já não são, com a vinda dessas novas gerações em escala? Cara, se você falar as empresas em geral, nem todas. Algumas sim, outras não. Acho que a evolução, o desenvolvimento, né? Enfim, o passar do tempo, para não falar que necessariamente evolui, das coisas, a mudança das coisas que vem com o passar do tempo, ela gera ganhadores e perdedores, né? Você vai ter incumbentes que vão se adaptar e continuar incumbentes, e se você vai ter incumbentes que vão falhar miseravelmente, apostando em coisas que ficaram no passado, né? Podemos pegar os suspeitos usuais, posso citar a Kodak, né? Que é incumbente de fotografia, criou a câmera fotográfica, criou a primeira câmera digital e morreu, né? Posso mais recentemente citar a Nokia com celular. Então você vai ter incumbente que vai se perder, você vai ter incumbente que vai se reinventar. Que foi uma relação diferente ali de avanço de tecnologia, né? Lógico que altera o padrão de consumo, certamente. E altera o padrão de consumo, altera a maneira como as pessoas veem o valor daquilo que ela faz e, obviamente, altera o que a pessoa demanda daquela empresa, né? Então, para chegar no seu ponto, claro que a geração Z veio com a cabeça diferente, né? Acho que uma coisa ainda não mudou nessa dinâmica. Nós vamos crescer achando nossos pais ou a geração superior obsoleta, e quando a gente virar essa geração de faixa etária mais velha, a gente vai ser convicto que o nosso tempo era melhor. Sim. E a geração mais nova vai olhar pra gente achando que a gente está datado. A mesma coisa acontece com a empresa. Se a empresa não consegue se adaptar, a percepção dela de mundo, a percepção dela de geração de valor, a percepção dela de para quem ela resolve um problema e um valor, também está datada, né? Mas nem todas as empresas têm que vender para a geração Z. Nem todas as empresas vão vender para a geração Z. Não. E quando essa geração Z for mais velha, vai ter uma outra geração embaixo dela, que as empresas que nadaram de braçada da geração Z, elas também não vão conseguir falar com aquela geração que veio antes. Então é um ciclo que acaba se retroalimentando, na minha percepção, gerando ganhador e perdedor. Eu já acho que da minha geração para Z já existe uma diferença abrupta de padrão de consumo, de uso com certeza, de device, assim, em geral. Curioso para ver o que vai acontecer nos próximos anos. É um benchmark de fábrica. Eu lembro da minha filha, menos de 2 anos,
passar na mão na televisão, assim, pra ver se ela conseguia mudar de página. Assustador. Bizarro. Maior mentira do mundo corporativo que já te falaram? Eu acho que é uma mentira que eu escuto muito no mundo corporativo, mas também no dia a dia, na minha vida real, né? Que a prática leva à perfeição. A prática leva à permanência. Se você pratica errado, você vai ser para sempre muito bom em fazer errado. O que leva à evolução, dependendo do conceito de perfeição, você nunca alcança a perfeição, mas o que leva à perfeição e à evolução é uma prática estruturada. O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para qual objetivo, tem funcionado ou não tem funcionado, preciso ajustar ou não ajustar. Então a ideia de que você tem que trabalhar 40 horas por dia, de que isso vai te fazer bem sucedido, se você trabalhar 40 horas por dia mal, você não vai ser bem sucedido. Então essa ideia de que prática leva à perfeição, entre aspas, prática leva à permanência. Se você praticar correto, você vai ser permanentemente melhor. Se você vai praticar errado, você vai ser permanentemente equivocado. Você passa uma vibe muito direta ao ponto. Assim, impressionante. Eu não lembrava disso nos tempos de facul. Talvez a gente não eu tinha que enrolar pra dar o tempo da aula naquela época. Ia juntando ali, falando de teoria. Maravilha. Foi sempre assim, Delber? Essa objetividade pra... Assim, agora eu tô aqui... Tudo bem, você falou, não vou projetar nada, mas no momento que você estava, no início de carreira, no meio, agora, pra frente... Sempre orientado ao que eu preciso fazer, quais minhas métricas, o que eu vou entregar e onde que isso vai me levar? Porque parece tudo muito, muito claro, muito objetivo. De novo, eu gosto muito quando você traz essa objetividade também para um espaço em que é cada vez mais complexo. Cara, eu vou te levar lá em casa, porque minha mulher fala que eu falo demais. Minha filha fala que eu só dou sermão. Imagina o sermão do Delber. Senta aqui, filha. Deixa eu falar um negócio. Mas brincadeiras à parte, cara, assim... eu não sei. Eu sempre achei que eu falo muito. Mas eu sempre também tentei ter algum pé no chão, aprender com o que deu errado. Acho que uma coisa que eu sempre tento ser responsável, accountable, se você quiser chamar, por aquilo que eu faço. Né? Eu tento não terceirizar a responsabilidade quando as coisas dão errado, tento não achar culpado quando as coisas dão errado, e tento avaliar o que eu posso fazer para não errar de novo. Eu detesto errar nesse sentido, não que eu não erre. E isso talvez te traga pra vida real, cara. As coisas vão dar mais errado que certo, mas quando der certo, dá muito certo. Se você se propôs a fazer alguma coisa, aquela coisa pode dar certo, pode dar errado, e muito depende de você. Então, a partir do momento que você se coloca em posição de assumir a consequência das ações que você fez, porque se sentir responsável é uma coisa, ser consequente é uma coisa muito diferente. E quando você não é consequente, quando você não avalia a consequência do que você está fazendo e o seu papel para aquela consequência acontecer, você corre o risco de ficar no alto demais. Eu tento ser... talvez as pessoas que convivam comigo, que trabalham comigo, vão dizer, o Delber não tem nada de prático, ele só fala. Mas eu tento ser consequente com as coisas que eu faço. Né? Accountability aqui eu vou puxar a raiz de governança da época de BGC. É fundamental você entender. Exatamente. A bucha é sua, pega e faz, né? Assim, quando você fizer, fica atento, porque isso é um impacto direto em você e em outros. Né? E se você não for fazer... Encontre o jeito da solução. Para quem que você vai delegar, ou para quem que você vai pedir ajuda, ou quem que você vai avisar, o que você faz com aquilo, né? Eu sempre comento com o pessoal da Salary Fits que a gente não pode perder a capacidade de se indignar com as coisas, né? Então você entrou numa sala, você não conhece o contexto, e tem uma lixeira no meio da sala. O dia que você achar que tá tranquilo ter lixeira no meio da sala, o risco que você tem no outro dia é de trabalhar dentro da lixeira. Porque pode ter outra lixeira e você nunca viu. Pode ser, o que você tem que fazer é perguntar. Você não sabe se você pode tirar ou não. Você chegou naquele contexto. Às vezes alguém colocou ali porque é uma ação de marketing. Porque vai gravar um podcast que vai ter alguma coisa a ver, ela vai estar ali. O que você não pode fazer é sentar lá e achar que é normal que a lixeira tá aqui no meio da gente. Sim. Então você pode perguntar. E é bom que você pergunte, porque se você tira a lixeira e ela era parte de uma coisa maior que alguém botou intencionalmente, é um problema. Agora, se você vai ser um funcionário que vai sentar ali todo dia, vai ficar do lado da lixeira porque ela estava no lugar errado, você se conformou com aquilo, cara, você está contribuindo muito pouco. Conformismo. O
O que você acha que foi que te levou à posição de CEO? Por que o convite para CEO da Salary Fits? Pensando nesse contexto que você acabou de trazer. O que viram no Delber ao falar o Delber vai ser o CEO da Salary Fits? Cara, assim, primeiro eu acho que a gente tem que... Eu sempre tentei muito entregar primeiro e ocupar primeiro ou entregar primeiro e depois formalizar, assim. Acho que você não pode ter uma vida movida a cargos como seu endgame, sabe? Assim, você pode ser muito bem sucedido, ter um impacto fodido, sendo muitas coisas na vida, né? Então, acho que primeiro eu sempre tentei duas coisas: ser muito inteiro no que eu fazia. Se eu estou me propondo a fazer uma coisa, eu vou me preparar para fazer aquela coisa e vou entregar o que eu tenho naquela coisa, pequena, grande, na minha casa, no meu trabalho, no banco de faculdade, etc. Cara, se entrega. Se você quer fazer, seja o que você no mínimo que fazes para você estar lá, o Fernando Pessoa. E quando você está fazendo isso, cara, você tem que saber que boa parte... Dando um passo para trás e eu vou chegar no ponto, né? É muito impressionante como quando você pergunta para a pessoa o que ela é, acabou de conhecer a pessoa, pergunta quem é você, o que ela responde? O trabalho dela. Normalmente eu não sei nunca responder o que eu sou. Trabalho. O que você é? Não, o cara fala, eu sou advogado, eu sou CEO da Salary Fits, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa responde o trabalho. Sabe por quê? Porque boa parte da vida dela não vem de trabalho. É verdade. Então, quando você escolhe um trabalho, o que você está escolhendo é a hora que você acorda, a primeira coisa que você faz depois que você acorda, as pessoas com quem você vai encontrar durante o seu dia, a hora que você sai de casa, se você sai de casa, com a roupa que você sai de casa, tudo isso está envolvido no pacote o que eu vou fazer no meu trabalho. Então, antes de chegar na posição, você tem que considerar todas essas coisas. Você tem duas opções de emprego. Uma com cargo assim, outra com cargo assado, uma com salário assim, outra com salário assado. A principal pergunta que tem que você fazer é: qual a minha rotina? Quem que eu vou encontrar? Que horas que eu vou deixar a minha família em casa? Que horas que eu vou encontrar com a minha família em casa? Com quem eu vou falar? Como eu vou me vestir? Como eu vou me portar? Quais são os meus interlocutores? E assim sucessivamente. Então, para dizer que o cargo não é tão relevante. Por que eu virei CEO da Salary Fits, eu não tenho a menor ideia. Eu sei contar como, né? Que foi essa questão, uma conjunção absurda de fatores, que se você fosse desenhar, eu não conseguiria desenhar uma conjunção para eu ser. Que foi a situação de, uma empresa em processo de internacionalização, uma pessoa que tinha sido meu aluno, que lembrou de mim, que viu ali que eu podia ajudar, dali um trabalho que foi bem feito naquele momento, uma proximidade até certo ponto pessoal que eu tive depois com o Renato, fundador, um momento de carreira que eu estava com uma visão que eu passei a ter, eu estava fazendo outras coisas já de internacionalização, sugeri para ele, a gente foi ficando próximo. Veio um convite que não era um convite para ser CEO da Salary Fits. O convite não era, a Salary Fits nem era, não tinha nome. Era a Zetra que estava indo se internacionalizar. Não tinha um projeto. A conversa no início fica um ano, vamos ver se existe alguma coisa. Ele podia me chamar de volta, eu podia jogar a toalha. Foi um contrato de um ano para ver o que poderia ser, e as coisas foram acontecendo. Óbvio que então assim, tem muita coisa pra gente pensar numa situação dessa. Sempre lembra de quem te ajudou, sempre lembra de quem viabilizou as coisas para você. Eu tive muita gente na minha vida antes de eu ir pro Reino Unido como CEO do que veio a ser a Salary Fits, que foi muito fundamental para isso. 1 milhão de família, de profissionais do curso de RI, de professores, de amigos, de um monte de coisa, né? Minha esposa, enfim, uma série de coisas. Do próprio Renato que olhou para mim, o Moisés que me chamou, o Renato que olhou para mim e falou assim: cara, talvez esse cara dê conta. E quando eu cheguei lá, um monte de gente maravilhosa com quem eu sentei e que me abriu a porta, e ao mesmo tempo trabalho duro, ou seja, é uma conjunção de várias variáveis, muitas que eu não controlo, de conveniência, o momento tinha uma conveniência no momento, uma oportunidade, e aí depois o meu esforço, né? Então, se eu fosse desenhar, se você me perguntasse antes disso quais eram as condições que eu deveria ser para ser um CEO de uma empresa, eu não ia encontrar nenhuma delas. Perfeito. Né? Então, a situação é, cara, faça o seu melhor no seu trabalho, se qualifique, se prepare para aquilo que você se propôs a fazer, encontre alegria no que você faz e
e uma sensação de saciedade no que você faz, a partir do momento que você decide fazer. Eu repito, eu não acredito muito nessa ideia de que você tem que fazer o que você ama sempre. Porque às vezes a vida te exige outras coisas, cara. Uhum. Então não é fazer o que você ama, é amar o que você faz. Tá. É amar como você se entrega para as coisas, é amar como você está fazendo aquela coisa. Amar o que você faz é muito diferente de fazer o que você ama. É estar 100% naquele momento, né? Que você acaba sendo visto, você acaba sendo lembrado. Você falou uma parte, é tão importante a gente manter essas relações, e é uma responsabilidade pessoal, individual, de cada um. Assim, não chega um convite, eu queria aquela posição, não consegui. São raras as vezes em que citando meu caso, por exemplo, que eu tive que me aplicar para uma oferta de trabalho, né? Você ter a capacidade de estar 100% presente no momento e gerar impacto, e a pessoa perceber isso e lembrar de você, acho que isso é uma arte que pode ser mais observada. E aí, cara, deixa eu pontuar. Eu sei que nós estamos fechando com o tempo aqui, mas você voltou a perguntar, como é que se forma um CEO? Cara, você quer ser um CEO? Abre um CNPJ que é super fácil. Fala que você é CEO dele. Assim, CEO e nada é a mesma coisa. Faz um podcast. Você é CEO do Lemcast, cara. Então, assim, CEO e nada pode ser a mesma coisa. Exato. A questão é, o que você acorda todo dia? O que você faz? O que aquilo te traz satisfação? Quem que você impacta? Quem que você impacta positivamente? Perfeito. Se eu terminar minha vida, né? Eu vi o Jô Soares falando isso uma vez, citando alguém. Se eu terminar minha vida sem ter feito mal pra ninguém, já é um grande avanço. Então, desce um pouco do pedestal. Você é CEO, você pode ter muito mais impacto sendo um monte de coisa que não tem nem nome. Abaixa a bola aí, você que tá assistindo. Delber, eu queria falar muito rapidamente sobre empreendedorismo, assim, 2 minutinhos. Você é investidor anjo, ou já fez investimento? Sim, já fiz pretende fazer? O que você considera como assim, fundamental para uma startup ou para algum negócio novo que você deve observar e fala, eu tomo a minha decisão baseado nesses pilares? Primeiro, pessoas. Tá. Segundo, se você quer empreender, se você quer inovar, a primeira coisa, você tem que resolver um problema. Mas não é resolver um problema de qualquer forma. Você pode resolver o problema de muitas formas. Segundo, você tem que resolver um problema gerando valor para a cadeia. Gerando valor para o seu cliente, gerando valor para você, gerando valor para o seu investidor, gerando valor para a comunidade, com um propósito. Então, se eu for fazer qualquer coisa, eu vou olhar para as pessoas, eu vou olhar para o propósito. E nós estamos falando de empreendimento. Tem que dar lucro. Tem que ter possibilidade de dar lucro. Então, a gente vai analisar diante dos cenários que tem, como que isso pode acontecer, quais são os custos, como vai ser feito, qual que é o plano, qual que é o planejamento. Resiliência e consistência são fundamentais. Eu conheci um investidor anjo que falava isso. Meu principal método de escolha de investimento é o seguinte: eu encontro com o investidor, ele me enche de bullshit, fala, e eu encontro com ele dali a 3 meses. Se ele fez minimamente o que ele falou que ia fazer, eu já começo a conversar com ele. Boa. Mas não é o que eu faço porque eu não tenho esse volume de investimento. Sim. Mas é uma boa dica que ele deu. Consistência e persistência são atributos fundamentais de qualquer indivíduo, mas particularmente daquele que está querendo criar um negócio. Boa. E para quem quer criar, tá com uma ideia, um analista internacional que, enfim, tem uma veia empreendedora, o que ele pode usar do curso, pegando, por exemplo, analista internacional, e o que ele deve priorizar? Você citou o lado do investidor, mas o lado do empreendedor. Qual o foco dele? Primeiro que, para criar, você não precisa fundar nada. Você pode ser um baita empreendedor, um baita inovador, um baita criador em organizações que já são super grandes, super estabelecidas e dentro daquela organização você tem uma capacidade de impacto muito maior se você fundar a sua própria empresa. Então, assim, eu tenho um pouco de bronca e talvez eu não seja o melhor lugar para falar isso, porque acabei tendo o título de CEO, apesar de na minha organização ter pessoas, várias outras pessoas muito mais importantes que eu, fazendo coisas tão importantes quanto eu, de diversas maneiras, né? Então esse é um título meio obscuro para mim, mas essa história de quero ser o próximo Steve Jobs, etc. Cara, você pode ser muito impactante, você pode ser muito empreendedor, você pode ser muito criador, você pode mudar muito as coisas em várias posições dentro de uma organização, em vários tipos de organizações diferentes. Então, se você quer fazer alguma coisa diferente, começa com o que você quer fazer.
Depois vê como essa coisa é feita hoje. Ou como ela não é feita. Aí você pergunta por que ela é feita daquela forma e por que ela não é feita. E depois, meu cara, vai trabalhar, vai ralar. Boa. Enfim, eu já vi muita gente criar muita coisa, mas eu não vi ninguém criar nada sem esforço. Sem dúvida. Acho que eu não quero me alongar nisso, mas você falou de empreender dentro de empresas, né? O intraempreendedorismo. Acho que precisa ter também uma discussão mais aberta sobre cultura de intraempreendedorismo das organizações. Tudo bem que é muito do it yourself, assim, me mostra a perspectiva. Se você quer um spin-offar a salary fit e vai trazer um retorno de tanto, estamos abertos a isso, né? Mas ao mesmo tempo, se alguém apresentar isso, colocar na mesa, muitas das organizações talvez vai dar um passo atrás, 2, 3 e barrar um pouco. Eu acho que precisa ter um equilíbrio também disso. Se você quer empreender, tente certamente na sua organização, porque você já está ali envolvido na cultura e gerando impacto, você pode gerar ainda mais, agregar ainda mais valor. Mas do outro lado também tem uma conversa franca a respeito desse assunto. Com certeza absoluta. Assim, o ponto é, uma empresa é uma organização social, viva. Ela tem as regras, elas têm os padrões deles. Se você estiver faltando num tabuleiro de dama quase completo, faltando uma peça, e você tem do lado um tabuleiro de xadrez, você pega o rei daquele tabuleiro de xadrez e coloca no tabuleiro de dama, ele vai valer igual a qualquer outra peça. E vai ser a diferente, a estranha. Então, se você chega numa empresa que tem certos parâmetros, certas fórmulas de negócio, certos processos, e você quer fazer completamente diferente com outras regras, eu lamento, meu caro, mas você vai ser o rei que vale igual qualquer uma dama. Correndo o risco do povo falar, sai daqui, você não pertence. Então, não é só uma empresa que tem que estar aberta para o intraempreendedorismo. A pessoa que se coloca no lugar de mudar alguma coisa numa organização estabelecida tem que entender quais são os processos daquela organização, quais são as regras daquele jogo, como você é capaz de mudar a regra daquele jogo. Porque senão você vira o tabuleiro e vai falar que chama xadrez. Eu acho que é se colocar na posição do outro, de se eu fosse aprovar isso, assim, olhar se seria aprovado, alguma coisa que faria sentido, né, minimamente. E qual é a regra aqui? Qual que é a lei da gravidade aqui? Perfeito. Com quem que eu falo? Quais são as instâncias? O que precisa, o que não precisa? Recurso. Perfeito. A maçã nunca cairia na cabeça de Newton se tivesse um espaço. A regra é outra. Boa. 3 perguntas finais para a gente fechar. Que eu faço para todo convidado. Queria ouvir as suas respostas. Qual o maior aprendizado que você já teve ao longo da sua trajetória profissional? O maior? Não é 1, não é 2, não é 2, não é 3, não é 4. É o maior, hein? Vai precisar pausar aqui a gravação. Eu vou precisar de um tempo. Qual foi o maior aprendizado que eu tive? Cara, assim, você vai falhar, você tem que ser absolutamente urgente para dar notícia ruim, porque é assim que você acaba lidando com ela, não necessariamente resolvendo, tem coisa que não tem solução. E você tem que ser muito cauteloso para dar notícia boa, porque as coisas podem mudar demais e aquela notícia pode virar pó. Então, normalmente notícia boa vem a conta-gotas e notícia ruim vem no meteoro. Então, você tem que ser muito vocal sobre o que está dando errado, sobre a notícia ruim, porque ela muda muito o que você vai fazer a partir dali, né? E reconhecer isso é um bom jeito de você aprender a reagir. Muito bom. Qual o principal conselho que você dá para um jovem no início de carreira? Aproveita. Curte. De onde vem essa fala? Cara, porque senão você vai ver que você gastou 20 anos tentando fazer alguma coisa que você às vezes conseguiu ou não conseguiu. Porque só o tempo vai dizer. E você é absolutamente infeliz fazendo aquelas coisas, né? E se eu puder voltar, citando uma coisa que você resgatou daquele primeiro papo que a gente teve, profissional com 5 meses de formado nunca vai ser um profissional com 5 anos de formado. Nunca queira ser o que você não é. Profissional com 5 meses de formado é um profissional com 5 meses de formado. E daí você avalia o que você pode fazer. Perfeito. Legal. E a última, que marca você quer deixar para esse mundo? Salary Fits. Tô brincando. Aqui eu tô fazendo uma propaganda. Aqui eu tô fazendo uma propaganda barata. Mas, cara, eu quero deixar uma marca de uma pessoa que fez o que fez pra me divertir e de que buscou fazer o bem pelas pessoas que estão perto de mim, que não fez mal pra ninguém. E
cujo propósito tá muito nas pessoas que eu amo, da minha convivência, e acho que no fundo eu faço para elas porque elas que me fazem bem, né? Muito bom. Legal. É isso. Alguma mensagem final que você queira trazer pro Cara, público? além de agradecimento, além do prazer, da satisfação, dos parabéns pelo podcast, pela iniciativa, que é muito legal, acho que é uma mensagem assim de muita resiliência. Assim. Eu sou pouco fã de discursos motivacionais, porque o discurso motivacional ele te dá aquele push de energia. Até a página 2, se alguma pessoa precisar de discurso motivacional todo dia de manhã, vai lá, cara, você vai detonar, você vai ganhar, você não vai ganhar todo dia, você não vai detonar todo dia, nem todo dia vai ser fácil. E se você precisar liderar alguém com base nesse discurso, tem alguma coisa errada, né? Eu gosto muito mais de inspiração do que de motivação. Acho que motivação você encontra quando você está fazendo alguma coisa que você encontra satisfação em fazer, né? Então a gente passa a vida inteira procurando o dia mais feliz da vida, né? Eu prefiro fazer com que minha vida feliz deixe meu dia mais feliz. Então é inverter um pouco a dinâmica das coisas, né? Se você achar o dia mais feliz da sua vida, ele vai ser um só, e o resto? Profundo. Delber, obrigado, cara, de coração. Muito legal revisitar as suas falas depois de alguns anos ali de PUC Minas, Corel, Coração Carístico. Nossa, adoro. Saudade. Sou um filho da PUC, com muito orgulho. Precisa ir lá na pracinha ali do Corel para tomar uma também, que é gostoso ali aquele ambiente. Mas é bom a gente revisitar, que seja daqui uns anos de novo, a gente revisite esse espaço de fala, que é sempre muito bem-vindo. E inspira muito a todos. Obrigado, estou muito feliz de você estar aqui. Valeu. Eu que agradeço, satisfação enorme e espero que a gente se encontre muito ainda. Boa, valeu. Show. Valeu, gente, pessoal. Obrigado. Esse foi mais um Lemecast, mais um episódio completo. Fiquem ligados para os próximos. Valeu.